episódio de hoje, o maior muquirana de Capão Bonito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de histórias fantásticas e de terror. Hoje vamos contar mais uma história bizarra que aconteceu em Capão Bonito. Capão Bonito, interior de São Paulo, um lugar onde a realidade e o sobrenatural se encontram. E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Estamos em 24 de agosto de 1954, dia do suicídio do presidente Getúlio Vargas, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Foi uma comoção nacional e, em Capão Bonito, todos saíram na rua para comentar com seus vizinhos. José Argemiro de Almeida, conhecido como Zezinho Mão de Vaca, tinha esse apelido porque não abria a mão nem para cumprimentar, era muito avarento. Dizem que um dia atravessou a nado o Rio das Almas com 2 sonrisal nas 2 mãos e não dissolveram. Zezinho Mão de Vaca tinha muitas histórias sobre seu modo de vida caíno. Era uma excelente pessoa, todos gostavam dele, mas tinha esse defeito terrível de gastar quase nada. Seu modo de vida era paupérrimo. Sua casa, muito velha, foi herdada de seus pais. Os móveis também. Não tinha energia elétrica nem água encanada. Usava lamparina, a querosene e água do poço. Muito menos rádio. E não ficou sabendo da notícia da morte do Getúlio Vargas. Zezinho estava fazendo um café por volta das 9 horas e escutou um tumulto na rua. Foi ver o que havia acontecido e ficou muito triste, pois gostava muito do Getúlio. Tomou seu cafezinho ralo e foi ao armazém do seu Farid escutar o rádio e saber mais notícias do ocorrido. Zezinho Mão de Vaca tinha o hábito diário de ficar no armazém sentado em uma mesa próxima ao rádio, ouvindo música e notícia. Ele também lia jornal velho, usado para embrulhar mercadorias. E como era agiota, as pessoas que precisavam de dinheiro sabiam que ele estava lá. Nessa terça-feira, a cidade estava muito movimentada e muitos o procuraram para empréstimos. Sempre falava que não tinha dinheiro no momento, mas que iria entrar no mesmo dia e levaria na casa do necessitado do empréstimo. Cobrava juros extorsivos, mas as pessoas sem crédito no banco acabavam caindo nas unhas dele. Fez 6 empréstimos naquele dia. Quando seu Farid estava para fechar o armazém, convidou Zezinho para jantar às 19 horas, prometendo servir arroz com frango. Pontualmente, Zezinho estava batendo palmas na casa de seu anfitrião. Conversaram um pouco e foram jantar. Naquela época, a luz elétrica era muito precária e de repente apagou. Demorou uns 10 minutos para voltar. A esposa do seu Farid achou muito estranho os dois estarem sem calças e perguntou horrorizada o que era aquilo. Os dois disseram que era para economizar as calças. Um cumprimentou ao outro, parabenizando pela atitude de economia. Ao terminar o jantar, Zezinho Mão de Vaca perguntou por que foi servido só arroz e não tinha frango. Seu Farid chamou sua esposa e mandou trazer o frango para comer alguns grãos de arroz
que tinham caído no chão durante o jantar. Eles se olharam e, mais uma vez, se cumprimentaram, aprovando a atitude mesquinha do outro. Todos os dias, por muitos anos, Zezinho estava lá cedo, sem gastar nada, ouvindo rádio e fazendo seus empréstimos aos desesperados. Nunca deixou de receber nada. Era uma sarna para fazer cobrança. No dia de receber, Zezinho não esperava a pessoa ir pagar. Ia receber na casa e nunca saía de mãos abanando. Levava qualquer coisa como adiantamento do pagamento se a pessoa não tivesse dinheiro. Um cacho de bananas amadurecendo, roupas velhas, panelas, o que pudesse levar. Nunca perdeu nada. De alguma maneira ele sempre recebia. As histórias de sovinice de Zezinho viraram lenda na cidade de Capão Bonito. Dizem que ele nunca quis casar para não ter gastos com esposa e filhos. Tinha 2 irmãos que não se davam bem com ele, por ser pão duro. Eles, ao contrário, sabiam aproveitar a vida, sempre viajando e comendo do bem e do melhor, sem medir esforços. Zezinho não ligava para as brincadeiras que faziam com ele. Perguntavam se era verdade que, quando tinha dor de cabeça, amarrava um barbante no comprimido e, quando sarava, puxava de volta para usar várias vezes. Ele sempre ria das piadas, mas a maioria das pessoas acreditava nelas. Mas também era aproveitador dos incautos necessitados de empréstimos. Certa vez uma pessoa perguntou quanto era o juro que ele cobrava. Zezinho estendeu a mão, dando a entender que era 5%, então aceitou a condição. No mês seguinte foi pagar os juros de 5%. Zezinho, mão de vaca, falou que tinha estendido a mão no sol e a sombra também contava, e somando dava 10%. Outra vez uma pessoa perguntou se poderia emprestar um valor. Zezinho disse que sim. Passado um mês, foi cobrar a pessoa que havia perguntado. Estranhando, falou que não havia emprestado nada, só perguntou. Zezinho disse que o dinheiro tinha ficado no cofre, aguardando por ele, e teria que pagar mesmo assim. Era um grande aproveitador dos desafortunados. O tempo passou muito rápido. No dia 3 de fevereiro de 1975, seu Farid estranhou que Zezinho, mão de vaca, não apareceu o dia todo. Por volta das 17 horas, o delegado Dr. Esquivarnio Coelho apareceu para fazer compras e seu Farid, preocupado, comentou que, por mais de 30 anos, Zezinho tinha o hábito de ir todos os dias lá e não tinha ido aquele dia. Imediatamente o delegado, acompanhado de 2 policiais, foi até a humilde casa de Zezinho. Pela janela, viram que ele estava caído na cozinha. Arrombaram a porta e constataram que ele tinha morrido. Chamaram o médico, que diagnosticou que Zezinho havia sofrido um ataque fulminante do coração. Comunicaram o ocorrido aos irmãos de Zezinho, que não demonstraram nenhuma emoção ao saber da morte do irmão. Disseram que não tinham muito contato com ele, porque não aceitavam seu modo avarento de viver. No dia seguinte, os irmãos combinaram de ir à casa do falecido após o sepultamento. Foi um enterro muito simples, o mais barato possível, como Zezinho gostava. Chegaram por volta das 15 horas, abriram a porta e viram uma cena dantesca. A casa parecia estar parada no tempo desde a década de 1940. Móveis antigos com cupim, paredes e assoalhos deteriorados. A casa toda em estado lastimável. As paredes nunca receberam uma demão de tinta. Horrível em todos os aspectos. Ao entrarem no quarto, ficaram ainda mais tristes. A cama, o cupim havia comido, e o velho colchão de capim todo remendado estava no chão,
em cima de umas tábuas velhas, ficaram muito tristes ao ver com seus próprios olhos a situação em que seu irmão vivia. No quarto havia apenas a cama velha e um guarda-roupa em bom estado, diferente de tudo o que havia na casa. Um dos irmãos abriu a porta do guarda-roupa e só havia trapos que Zezinho usava. Cena perturbadora. O outro irmão percebeu que a parte de trás do móvel estava meio aberta e, empurrando, uma porta secreta se abriu e viram algo fantástico. Dentro da porta secreta havia um cômodo com uma mesa com milhares de promissórias de praticamente metade das pessoas da cidade. Um cofre imenso, com a porta entreaberta, continha grande quantidade de dinheiro. Ao lado havia vários baús de madeira, dentro dos quais havia grande quantidade de joias de todos os tipos: colares, pulseiras, anéis, todos de ouro, diamantes e pérolas. Em outro baú de ferro havia muitas barras de ouro e centenas de moedas de ouro. Paralisados ao ver a imensa fortuna que o irmão havia amealhado durante anos e nunca aproveitou, os irmãos sentiram um misto de tristeza e felicidade. A vida de Zezinho se resumia a acumular sem nenhum propósito, apenas para satisfazer sua avareza e ganância de juntar riqueza. Os irmãos choraram de alegria, riram de felicidade ao planejar gastar toda a herança que lhes foi deixada. Um olhou para o outro e praticamente ao mesmo tempo falaram o ditado popular: dinheiro de trouxa é farra de malandro, se referindo ao irmão idiota que fez tanto sacrifício na vida, não aproveitou nada e eles iriam gastar como se não houvesse o amanhã. Nunca mais se teve notícias dos dois irmãos. Dizem que foram morar na Europa e torraram toda a fortuna, morrendo na miséria. E você, o que acha? Essa fortuna trouxe felicidade ou foi um fardo? Essa foi a história do maior muquirana de Capão Bonito. Uma pequena cidade, mas com grandes histórias de arrepiar. Diga você o que pensa disso nos comentários. É lenda ou realidade? Realmente aconteceu essa história que contamos? Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa e outras histórias assustadoras. Espero você no próximo vídeo, se tiver coragem de assistir. Até a próxima, pessoal!